Meu nome é Ricardo Ribeiro Alves, eu sou administrador desse canal, o canal Ricardo Ribeiro Alves, né? Um canal que tem por objetivo apresentar cursos completos e gratuitos sobre administração e sustentabilidade ambiental. Então, se vocês conferirem, né, o canal tem diversas playlists com vários cursos gratuitos de marketing ambiental, consumo consciente, logística reversa, gestão de pessoas, empreendedorismo, sistema de gestão ambiental. Então tem diversos cursos e a gente tem a proposta de fazer mais cursos gratuitos, tanto sobre administração, né, pura e simplesmente, quanto sustentabilidade ambiental. Então a proposta nesse vídeo de apresentação do canal é falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha carreira, né, e por que eu me aventurei a fazer esses vídeos gratuitos, que eu espero que ajude a vocês. Mas, como vocês, né, sabem, meu nome é Ricardo, eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais. Então, no curso de administração, né, um curso noturno, nesse curso eu tinha a oportunidade de, durante o dia, trabalhar numa empresa. Então, eu trabalhei numa empresa, uma das principais do estado de Minas Gerais, no ramo de atuação dela. Nessa empresa eu tive a oportunidade de, eu sempre brinco que era o meu laboratório, né, porque o curso de administração é um curso bem teórico. Então nessa empresa eu tive a oportunidade de conhecer o processo, conhecer o dia a dia, né. Eu era um trabalhador comum, né, com carteira assinada, mas foi muito interessante esse laboratório, porque eu vi a teoria à noite dos professores, né, que passavam para a gente, e durante o dia eu enxergava na empresa. Ou então, quando o professor estava dando aula, né, eu lembrava do dia a dia da empresa. Então, para mim foi muito rico essa vivência. Fiquei durante todo o período da graduação, né, os 5 anos, nessa empresa, e também já tinha trabalhado antes, né, de entrar na universidade, em uma empresa. Depois trabalhei em 2 faculdades particulares, né, e foi uma outra experiência, e hoje sou servidor público, sou funcionário de uma universidade federal aqui no Rio Grande do Sul. Mas então, contando a história, né, durante a graduação em administração, eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa e ter esse ganho, né, de teoria prática. Então, muita coisa que às vezes eu via na teoria, eu pensava assim, eu acho que na prática não é bem assim, talvez seja um pouco diferente. Algumas coisas, a maioria, né, a gente vê que se aplica na prática, outras coisas talvez dependa do tipo da empresa, do ramo de atuação, do porte dela. O fato é que os 5 anos foram muito ricos na minha formação e me auxilia muito, né, hoje, inclusive nas aulas e na escrita dos livros. Mas quando eu cheguei no último ano de graduação em administração, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque administração, negócios, ganhar dinheiro, ter lucro, e eu ficava pensando assim, será que o mundo empresarial é só isso, né? De ganhar dinheiro, de ter vantagens? Então eu confesso que eu fiquei um pouco desiludido no último ano de curso, não pelo curso em si, mas pela proposta única do ganho econômico. Então eu dei muita sorte, né, de encontrar na Universidade Federal de Viçosa uma disciplina que não era da administração, era lá da engenharia florestal, uma disciplina chamada gestão ambiental. Então entrei em contato com um professor, né, um professor americano que dava aula lá, já é aposentado. Conversei para saber um pouco mais, né? Afinal de contas, o que é gestão ambiental, ou do que vai se tratar a disciplina. Então ele foi me explicando e eu
comecei a me interessar pelo tema. Fiz a disciplina me abriu os olhos, né, a respeito de várias coisas de sustentabilidade empresarial que até aquele momento eu não sabia, que eu não tinha aprendido no curso de administração e muito menos visto na empresa que eu trabalhava. Então, a partir dessa disciplina, eu comecei a ver as possibilidades no momento, né, após a minha formatura. E aí, descobri no próprio departamento de engenharia florestal a possibilidade de fazer um mestrado mais na linha de administração e economia florestal. Então, conversei com meu possível orientador, né, que depois se tornou realmente meu orientador, a respeito das possibilidades de um administrador fazer um mestrado na engenharia florestal. Então conversei, pensei numa proposta. Na época, lá em Viçosa, não tinha mestrado em administração, mas eu me sentia muito meio empresarial e não meio acadêmico, né? Então eu senti um pouco dessa necessidade de sair um pouco da área empresarial e ir para a área acadêmica, e fazer o mestrado poderia ser uma possibilidade, né, de construir a minha carreira também para a área acadêmica. Então eu fiz um projeto de pesquisa, não sabia fazer projeto de pesquisa, né? Eu sabia trabalhar com relatórios, emitir nota fiscal, atender cliente, pensar um mundo de empresas. O mundo acadêmico era desconhecido para mim. Então fiz um projeto, na época ficou bem meia boca, né? Não foi aprovado no primeiro semestre. Aí eu entrei como estudante especial, fazendo algumas disciplinas, né, conhecendo mais os professores, e aí sim eu fiz um projeto um pouco melhor para submeter ao outro processo seletivo, né, que no caso lá na engenharia florestal, a cada 6 meses tem um processo seletivo. E dessa vez eu passei. Então lá na engenharia florestal eu trabalhei a certificação florestal na indústria moveleira, né? Então, por que um administrador, né, conseguia fazer um projeto desse tipo na engenharia florestal? Porque, naquele caso, na indústria moveleira, é uma indústria, é uma empresa, né, que está baseada, né, em toda a teoria da administração. Então isso era possível para mim, como administrador, fazer um trabalho numa empresa de base florestal, uma empresa moveleira, e eu também ia trabalhar o tema certificação florestal, que é um tema da engenharia florestal. Então digamos assim que eu encontrava uma ponte entre a engenharia florestal e a administração, né? Precisava ser assim, porque eu não sou engenheiro florestal, eu sou administrador. Por outro lado, o mestrado e depois o doutorado é em uma área, engenharia florestal, então eu preciso trabalhar um tema da área de engenharia florestal. Então eu fiz esse trabalho, né, de mestrado. Após a aprovação, a gente fez um trabalho a respeito de certificação florestal na indústria de imóveis. Desse trabalho a gente conseguiu publicar 5 artigos em revistas científicas brasileiras. Tá? Quem tiver interesse de conhecer os artigos, é só entrar no nosso site, o administraçãoverde.com.br, que lá no menu tem lá publicações e tem os artigos para baixar gratuitamente. Tá? Depois, no doutorado, a gente continuou com o tema, né, dentro da engenharia florestal, o tema de certificação na indústria moveleira. No caso do doutorado, eu passei a ter 4 anos, né, então um tempo maior para fazer a pesquisa. A gente fez uma consultoria gratuita numa indústria de imóveis, levantamos todas as informações necessárias para a implementação da certificação florestal e, de fato, a empresa conseguiu ser certificada. Então foi muito gratificante, porque a empresa percebeu, né, a importância da Universidade Federal
na geração de conhecimento, logicamente, né, em troca de todo o apoio que foi dado àquela empresa, a gente conseguiu os dados para a constituição da tese, né, de doutorado, as informações. Então, digamos assim, pessoal, que foi um somatório de experiências na minha carreira que foram muito frutíferas, né? Trabalhar numa empresa, ser um funcionário, né, que passa cartão, que tem subordinados, que tem chefia. Esse foi um momento interessante na minha carreira. O outro foi o próprio mestrado, doutorado, né, a apresentar aulas, a se comportar como professor, como pesquisador, escrever artigos científicos, participar de congressos, e também um outro momento de consultoria. Então são 3 olhares diferentes que enriqueceram bastante a minha carreira. Então, desse trabalho de consultoria, né, desse trabalho, na verdade, do doutorado, eu também fiz vários estudos paralelos, reflexões filosóficas, reli diversos livros de administração, né, de marketing, de comportamento do consumidor, de estratégia competitiva. E aí, dessa época do doutorado, a gente conseguiu publicar o primeiro livro. Todos esses livros que eu vou mostrar, eu estou fazendo vídeos deles, tá? Então, vocês vão ter informações pormenorizadas de cada um desses livros. Mas aqui na apresentação eu vou falar mais rapidamente deles. Então, o primeiro livro que a gente publicou é esse aqui, o Consumo Verde, né? Comportamento do Consumidor Responsável, publicado pela editora UFV, que é da Universidade Federal de Viçosa. Então, esse livro, eu fiz o estudo, né, dos modelos de comportamento do consumidor que a gente encontra nos livros que usualmente trabalhamos na administração, e aí a gente fez adaptações desses modelos de comportamento consumidor à luz das questões ambientais, né? Então, pegando os modelos tradicionais de comportamento consumidor, o que pode influenciar o consumidor em termos de meio ambiente para que ele adquira os produtos. Então, a gente publicou esse livro. Se vocês quiserem mais informações, a gente tem um vídeo falando a respeito desse livro. E, em sequência, a gente publicou um outro livro, também pela editora UFV, que é o Empresas Verdes, Estratégia e Vantagem Competitiva. Da mesma forma, né, me debrucei sobre os livros de estratégia e vantagem competitiva que a gente usa na administração, adaptei os modelos pensando como que esses modelos vão se comportar quando a gente pensa as questões ambientais. Né? Então esse livro também foi publicado, e tanto um quanto o outro, né, a grande satisfação é por serem editoras universitárias. Então tem que ter um parecer, né, é feito toda uma análise da viabilidade técnica, né, da importância daquele tema. Então geralmente 2 pareceristas, né, avaliam o livro. Então esses 2 livros eles passaram no crivo de revisores independentes e que logicamente não conhecem, né, os autores do livro, porque toda a avaliação ela é feita sem a informação do nome dos autores. Também nessa época, né, um pouco depois, a gente publicou esse livro, que é o Certificação Florestal na Indústria, aplicação prática da certificação de cadeia de custódia, publicado pela editora Manoli. Tá? Vocês também têm informações desse livro aqui no canal. Esse livro ele aborda basicamente o nosso trabalho de consultoria. Tá? Então, é um livro que tem muitas informações, modelos de procedimentos operacionais para a implementação da certificação florestal. Um pouco tempo depois, a gente publicou, né, esse livro, que é o Administração Verde, o caminho sem volta da sustentabilidade ambiental nas organizações. Esse livro foi publicado pela editora Elsevier, né? Hoje esse livro está no catálogo da editora Atlas,
do Grupo GEM. Então a gente também tem um vídeo sobre esse livro com informações do que ele se trata, tá? Então esse livro ele vai abordar muitas coisas como diferenças entre o administrador e o gestor ambiental, a importância da auto-administração, né, incentivando as práticas ambientais nas organizações. Então tem muita informação nesse livro. Um tempo depois, depois que eu terminei o doutorado, eu prestei concurso público, né, e passei aqui numa universidade federal no Rio Grande do Sul, e aqui eu trabalho com os cursos de gestão ambiental, então trabalho com disciplinas de sustentabilidade empresarial e mercado verde, logística reversa, auditoria e certificação ambiental, gestão de pessoas, empreendedorismo, sistema de gestão ambiental, vários dos cursos que eu ofereço gratuitamente aqui nesse canal são de disciplinas que eu ministro na universidade. Então é uma forma de popularizar a ciência, né, repassar um pouco do conhecimento que eu adquiri, não apenas para os alunos que fazem as disciplinas, mas para as pessoas que têm interesse e assistem, né, pela internet esse canal no YouTube. Então comecei a trabalhar na universidade, né, como professor de disciplinas de graduação, e logo depois a gente conseguiu também abrir um mestrado em administração. Então eu também oriento alunos, né, oriento dissertações de mestrado, e também comecei a trabalhar no curso de engenharia florestal, trabalhando disciplinas de certificação florestal, gestão de pessoas, empreendedorismo e negócios florestais, administração florestal, entre outros temas. Então basicamente hoje aqui na universidade eu trabalho com os cursos de gestão ambiental, bacharelado, engenharia florestal, atuando mais nessa vertente de administração, de planejamento, de certificação florestal, e também o mestrado em administração, em que eu atuo marketing ambiental, consumo consciente, ESG, né, que é as letrinhas, né, super importantes hoje para as empresas, que é o E de Environment, né, que é o meio ambiente, S de Social, que é o social, e o G de Governance, que é o governança corporativa. Então também trabalho uma disciplina de introdução ao ESG. Então são 3 áreas que aparentemente são muito diferentes, né? Mestrado em administração, bacharelado em gestão ambiental e bacharelado em engenharia florestal. Então são três cursos que eu tenho muito prazer de trabalhar, que eu aproveito muito da experiência que eu tive tanto na graduação em administração quanto no mestrado e doutorado em engenharia florestal, mais a minha vivência como consultor, mais os livros publicados, né? Então é todo um somatório de experiências que favorecem, né, a escrita de livros, a confecção de artigos, a elaboração de videoaulas, e aí, com o tempo aqui na universidade, a gente publicou um outro livro, que esse aqui é um dos poucos livros sobre o assunto no Brasil, que é o Marketing Ambiental, publicado pela editora Manoli. Então, tanto os 2 livros da Manoli, eles têm uma característica interessante, que eles têm a certificação do FSC, né, mostrando que as folhas de papel são certificadas, que vieram de uma fábrica e de uma floresta certificada. Então esse livro, da mesma forma, eu averiguei os modelos de marketing tradicionais, principalmente do Philip Kotler. Os modelos estão adaptados, e aí adaptados à luz das questões ambientais. A gente tem um vídeo aqui no canal falando dos detalhes desse livro e dos modelos que a gente trabalha nele. Tempos depois, eu
tive também uma experiência bem interessante, que é fazer um pós-doutorado na Espanha. Então fiquei quase um ano no departamento de Dirección de Empresas na Universidade de Saragoça, em que a gente fez um trabalho linkando certificação florestal com consumo consciente, com marketing ambiental. Desse trabalho de quase um ano, né, do pós-doutorado, a gente publicou um artigo científico em uma revista da Inglaterra. Esse artigo vocês podem consultá-lo ou no nosso site, né, o administraçãoverde.com.br, ou então entrar no meu currículo Lattes. Eu vou deixar as informações aqui abaixo da descrição desse vídeo. Então, esse tempo de um ano na Espanha, né, eu tive a oportunidade de conhecer outros países e ver muita coisa de marketing ambiental, de estratégias ambientais e de consumo consciente. Então, essa experiência na Espanha, né, na Europa, me auxiliou a escrever um livro de consumo consciente. Então, a gente também tem um modelo aqui. A partir desse modelo são feitas várias reflexões de cultura, de uso de energias renováveis e limpas, de produtos mais verdes, de responsabilidade socioambiental. Esse livro é uma produção independente, né? Então, durante um tempo, essa primeira edição foi apenas venda por meio da livraria UFV, mas recentemente, depois eu vou falar, a gente publicou a segunda edição por uma editora. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre ele. E a gente também tem um vídeo explicando, né, a respeito desse livro. Tempos depois a gente publicou esse livro pela editora Vozes de Petrópolis, que é o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, e esse livro ele aborda muitas informações reais, exemplos reais de sustentabilidade, tanto no meio empresarial quanto de ações governamentais, né? Então esse livro ele tem tido uma boa venda na Amazon, né? Então sempre, toda semana tem vários exemplares que são vendidos, né? A gente tem como acompanhar lá pela Amazon, e a gente fala muito de descarte de produtos, de estratégias de produtos. Então eu falo aqui do lixo dos oceanos, supermercados sem embalagens, ações para utilização de energias limpas. A gente também tem um vídeo no canal só falando desse livro. Agora, recentemente, a gente publicou a segunda edição, né, do livro Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, pela editora Apres. Então, é um livro com a segunda edição desse livro, né, então agora por uma editora, com várias informações, né. A gente também tem um vídeo sobre esse livro que vocês têm oportunidade de ver. Então vocês veem que são vários cursos gratuitos aqui no canal, são diversos livros que a gente publicou, né? Então tem vários livros publicados sobre administração e sustentabilidade ambiental, artigos publicados, então tudo isso para oferecer para as pessoas, né, um pouco de informação e conhecimento sobre administração e sustentabilidade ambiental. E eu também estou sempre aprendendo, né, sempre aparece alguma novidade e eu estou aprendendo, busco conhecimento e repasso para vocês em formas de videoaulas, em forma de livros, em forma de artigos e em forma de discussões, né, de conversas sobre os temas que eu tenho com os alunos e com outros pesquisadores. Recentemente também eu me aventurei por uma outra área do conhecimento, né? Então não apenas livros de administração e sustentabilidade ambiental, mas eu desengavetei, né, um projeto grande que eu tinha desde a infância, que é escrever livros de literatura. Então não é o foco do canal, vou deixar bem claro, tá? Mas a gente escreveu uma trilogia, então tem aqui uma trilogia saindo pela editora Arteira, tá? Não é objetivo nesse canal falar de
literatura, mas eu vou deixar na descrição desse canal o endereço do meu canal de literatura, tá, em que eu abordo a trilogia, né, que publiquei. Esse primeiro livro são 405 páginas, e essa primeira história ela se passa, a primeira parte na França, né, no século XVIII, e a segunda parte no Rio de Janeiro. O segundo livro da trilogia, ele se passa no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul, alguma coisa na Roma Antiga e também no Rio de Janeiro. Tá? E o terceiro livro, que finaliza a trilogia, ele se passa no interior de Minas Gerais, alguma coisa na África, na região da Galícia, na Espanha, né, em Portugal, e também no Rio de Janeiro. Tá? Então são 3 livros, a trilogia, mas eu vou deixar a informação, né, do link do canal, se alguém tiver interesse, né, de conhecer também esse outro trabalho que eu desenvolvo mais na vertente de literatura. Tá? Então tá aqui, esse aqui é o livro, né, o primeiro livro da trilogia. Mas o nosso canal, né, é um canal sobre administração e sustentabilidade ambiental. Eu tenho sempre estudado, né, outros temas. Então um dos temas mais em voga hoje em dia é o ESG, né, que eu comentei, que a gente também vai ofertar uma disciplina sobre o assunto. E então eu estou sempre criando vídeos novos, colocando novas informações para vocês, e por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, que façam os comentários sobre os vídeos, né, que perguntem, que tirem as suas dúvidas, e eu estou sempre à disposição aqui. Vou deixar o meu contato, o contato e-mail, né, na descrição. Vocês também têm na capa aí do canal algumas informações, né? O nosso Instagram é o Administração Verde, tá? Vocês também vão ter algumas informações lá. E basicamente essa era a apresentação que eu queria fazer do canal. Eu sei que ficou um pouco extenso, né? Quase meia hora, mas com informações para que vocês conheçam um pouco do meu trabalho, das publicações e do porquê estou fazendo esses canais. É muito gratificante quando eu vejo pessoas falando assim: professor, estou vendo os teus vídeos, por exemplo, sobre gestão de pessoas, e isso está me ajudando para um concurso público. Ótimo, é o que eu quero, poder disseminar conhecimento, e conhecimento que seja útil para vocês, ok? Bom, então eu vou encerrar essa apresentação. Agradeço a quem assistiu a apresentação até o final, e fico à disposição, e aproveitem os diversos cursos e vídeos que estão disponíveis aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.